Convocando a conselheira Márcia para fim de quórum. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto esta Igreja Câmara para aprovação a ata da 21ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. A ata em discussão, em votação, a ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há expediente para leitura, Excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processos. Estamos com quórum completo hoje. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Não havendo comunicações a serem feitas e mantendo a celeridade costumeira dessa Câmara, passemos à fase de devolução de processo com pedido de vista. Processo 2435/2012, encontra-se com vista o conselheiro Marco Antônio, primeira sessão. Prorrogação, presidente. Então, prorrogado. Na forma regimental, processo da relatoria conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 7507/2010, vista conselheiro Rodrigo Chamon, primeira sessão. Então, prorrogado. Processo relatoria conselheiro Marco Antônio. Processo 6317/2010, vista conselheiro Rodrigo Chamon, primeira sessão. Então, fica prorrogado. Relatoria conselheiro Marco Antônio. Processo 6964/2009, também primeira sessão, conselheiro Rodrigo, prorrogado na forma regimental. Também relatoria do conselheiro Marco Antônio. Processo 7506/2010, também primeira sessão, conselheiro Rodrigo, prorrogado. Também relatoria conselheiro Marco Antônio. Processo 2496/2013, primeira sessão, conselheiro Rodrigo, também prorrogado. Processo também de relatoria conselheiro Marco Antônio. E, por fim, processo 4915/2011, processo encontra-se comigo, primeira sessão, também pedi prorrogação. Também processo de relatoria conselheiro Marco Antônio. Dando sequência da leitura, apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não temos. Passemos à fase de leitura de acórdãos e pareceres. Começo com leitura dos pareceres de minha relatoria. Parecer prévio 024/2015, processo 3312/2013, prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, exercício 2012, parecer prévio pela aprovação, arquivar. Convido o conselheiro Marco Antônio para leitura. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar, a destempo, passou batido aqui, a inclusão em pauta, processo 227214, 58115 e 272914. São 3 processos sem divergência. Ficam incluídos na pauta. A palavra continua com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Primeiro processo, o acordo, melhor dizendo, é o 394/2015, processo TC 2100/2012, apenso 6108/2012, prestação de contas anual, exercício de 2011, não acolher preliminar de legitimidade passiva arguída pelo senhor Felipe Escabelo Silva, manter as irregularidades consubstanciadas no controle ineficiente dos abastecimentos e na ausência fiscal do contrato, afastar demais irregularidades, contas irregulares e rejeitar razões justificativas apresentadas pelo senhor Helder José Dalvi, multa aos senhores Gilberto Gava Marques e Helder José Dalvi, excluir responsabilidade dos senhores Felipe Escabelo Silva, Marco Antônio Bento da Silva, Lucas Bichara Mussi e da Sociedade Empresária Zumerli e Tidesco Limitada, ME, com determinações e arquivar.
Acordo no TC 479/2015, processo TC 3177/2012, Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo, prestação de contas exercício de 2011, regular, quitação, arquivar. Acordo TC 481/2015, processo TC 8156/2013, Câmara Municipal de Ibatiba, relatório de gestão fiscal segundo quadrimestre 2013, saneamento da omissão, arquivar. Acordo TC 482/2015, processo TC 8148/2013, Prefeitura Municipal de Ibatiba, relatório de gestão fiscal segundo quadrimestre 2013, arquivar. Acordo TC 483/2015, processo TC 10507/2014, Prefeitura Municipal de Águia Branca, relatório resumido de execução orçamentária, quarto bimestre 2014, arquivar. Acordo TC 484/2015, processo TC 3274/2015, relatório resumido de execução orçamentária, sexto bimestre 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acordo no TC 528/2015, processo TC 2750/15, prestação de contas bimestral, sexto bimestre, meses 13 e 14 de 2014, que é o fechamento, saneamento da omissão, arquivar. Por último, acordo no TC 529/2015, processo TC 2735/2014, Câmara Municipal de Itaguaçu, responsável João Luiz Becali, exercício 2013, a prestação de contas, contas regulares, quitação, arquivar, é só, e eu retorno a palavra à Excelência. Muito obrigado, Excelência. Convido a conselheira Márcia Freitas para a leitura. Boa tarde a todos. Acórdão 499/2015, processo 2451/2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte, prestação de contas anual, ordenadores, exercício de 2013, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão 534/2015, processo 5.271/2014, Fundo de Desenvolvimento Municipal de Conceição do Castelo, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestres de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 586/2014, processo 11.060/2014, Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço, prestação de contas bimestral, quarto bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. É só. Muito obrigado, Excelência. Passemos à fase de julgamento dos processos em pauta. Começamos com o processo de minha relatoria. Processo 2755/2015, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, sexto bimestre, meses 13 e 14, Prefeitura Municipal de Ponto Belo. Estamos acompanhando a Aratec Ministério Público, saneada a omissão pelo arquivamento. Processo 3569/2010. Nós vamos manter adiado processo 4280/2009, Prefeitura Municipal de Brejetuba, também adiado. Processo 5591/2011, Prefeitura Municipal de Brejetuba, relatório de engenharia, esse daqueles processos da lista do NEL, já com quiescência do Ministério Público, pelo arquivamento. Não há divergência. Processo 6996/2014, Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, fiscalização 2013. Nós estamos convertendo tomada de contas especial e citação 30 dias. E
processo, por fim, processo 3832 2007, a pedido de sustentação oral, foi realizado o primeiro pregão. Eu passo a palavra ao secretário para realizar o segundo pregão. Quanto aos presentes interessados no processo 3832-2007, denúncia, responsável Raquel Ferreira Majeste Lessa ou algum advogado para representá-la, não se encontra, senhor presidente. Bom, proferirei voto na próxima sessão, proclamando o resultado. Relatei os seguintes processos: 2755-2015, arquivar 3569-2010, adiado. 4280-2009, adiado. 5591-2011, arquivar. 6996-2014, conversão tomada de conta especial, citação. E o processo 3832-2007 foi realizado segundo pregão. Com a palavra o conselheiro Rodrigo Chamon. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro processo 328-2015, arquivamento. Processo 2694-2015, arquivamento. Processo 2696-2015, arquivamento. Processo 2746-2015, arquivamento. 2747-2015, arquivamento. 3965-2014, Banestes Seguros. PCA, contas regulares. Quitação aos responsáveis. Processo 3339-2013, artigo 42. 2817-2013, artigo 42. 3017-2013, artigo 42. 5011-2013, artigo 42. 1499 de 2012 foi verificada a recomposição. Voto para que seja dada quitação ao senhor Atanael Passos processo 2435 está ainda está com prazo, né, conselheiro Marco Antônio? Esse 2435, né? Eu estou com vistas mesmo. Isso, muito obrigado. Processo 6304, parecer de alerta. Processo 5950, passo à leitura resumida. Trata-se os autos de denúncia formulada, vereadores tais vereadores, supostas... Vereador também nós não podemos falar que é denunciante não, né? Pela regra, né? É melhor não falar. Relativos aos exercícios 2006 e 2007, que foram apurados por esta Corte de Contas. Prefeitura de Mantenópolis. A ITC opinou pela irregularidade, ressarcimento, multa. Houve um incidente de inconstitucionalidade, tendo em vista o pagamento e incorporação de horas extras, a remuneração de servidor da Prefeitura Municipal sobre a portaria 157 de 96, sem qualquer previsão no Estatuto dos Servidores vigente à época, foi instaurado no plenário desse tribunal e da apreciação da constitucionalidade do ato, no caso concreto, decidiu o plenário, por intermédio da decisão 1693, pelo afastamento da aplicação da portaria 157/96. Fundamentação.
Primeira irregularidade, ausência de motivação suficiente e liquidação indevida de despesa. O relatório de auditoria apontou indício de irregularidades no recebimento de diárias decorrentes da ausência dos boletins de diárias do prefeito Ernesto, do chefe do gabinete José Carlos, de datas e horários de saída e retorno à sede, destino de viagem, além da ausência de comprovantes dos eventos dos quais estes teriam participado. Argumentou a auditoria que a Prefeitura Municipal não comprovou a finalidade pública da atividade executada, prejudicando assim a perfeita liquidação da despesa, razão pela qual opina pelo ressarcimento de R$ 40.723 sobre a diária as diárias do prefeito. Alegou a auditoria que o prefeito Ernesto recebeu indevidamente no exercício 2009 o quantitativo de 76 diárias, perfazendo R$ 29.190, equivalentes à média diária paga maior no valor de R$ 197,75. Estou tentando aqui resumir, presidente, mas eu vou ter que ler um trecho para ficar mais fácil de Vossas Excelências entenderem. Verificou que os motivos que desencadearam os deslocamentos do prefeito de seu motorista contemplavam quase sempre os mesmos objetos, indicando apenas os locais onde os beneficiários estiveram, não especificando o assunto a ser tratado. A justificativa do senhor Ernesto e do senhor Carlos Nilo, respectivamente prefeito e motorista, se mostra de igual teor, com a alegação de vinculação das diárias do motorista às do prefeito, mesmo aquelas pagas aos finais de semana, que foram apontadas como devidas ao motorista. E o prefeito alega que o prefeito municipal, à semelhança do presidente da República, tem atuação também nos finais de semana. Por fim, ambos reconheceram o pagamento feito a maior relativamente à meia diária, dia 2 de agosto, em relação ao ex-prefeito, e 12 e 13 de abril, em relação ao motorista. R$ 197 para um, R$ 188 para outro. Especificamente quanto às diárias do ex-prefeito, o mesmo alega que a expressão viagem a serviço do município, constante nos boletins referentes às suas diárias, já seria suficiente para comprovar o deslocamento, uma vez que, no seu entender, extrapola a razoabilidade exigir que o prefeito, ao regresso das viagens feitas à capital, para se reunir com a autoridade do governo, em proveito do município, prestasse esclarecimento de todas as reuniões em todos os detalhes. Verifiquei que nos processos de diárias relacionados ao ex-prefeito, o que ensejou o apontamento da irregularidade foi a ausência de motivação específica da viagem, já que as razões apostas nos boletins são vagas e não possibilitam confirmar se o assunto que tratou na capital seria ou não de matéria de interesse daquele município. Na verdade, a motivação é uma formalidade que, na sua contextualização, pode ou ser não interpretada como suficiente, de modo que as razões das viagens poderiam ser intrínsecas à própria atribuição do cargo. Eu vou resumir. Na verdade, eu verifiquei a omissão em prestar conta por parte do responsável, mas não me senti à vontade de imputar todo o ressarcimento proposto. Por outro lado, eu estou mantendo a irregularidade nesse caso e aplicando a multa pesada de 10.000 VRTS, que eu vou
dar mais detalhes no dispositivo, só para diminuir a explicação, porque é razoável que um prefeito de um município distante, que depende fundamentalmente de recursos estaduais, emendas parlamentares, agilização nos órgãos estaduais para que obras e outros acontecimentos se realizem no município. Então, eu não me senti à vontade de imputar o ressarcimento total. Em relação à diária do motorista, o senhor Carlos Roberto Nilo, que a área técnica aponta como 7.185, se refere especificamente às diárias que ele recebeu sem a presença do prefeito. Entendo também que é possível que um motorista vá a algum lugar, mesmo sendo do prefeito, trabalhar para o município. Então, eu não consegui extrair dos autos a segurança necessária para imputar o ressarcimento ao motorista. Por outro lado, ele reconhece que recebeu em duplicidade o valor de R$ 188. Então, esse valor eu estou imputando. Sobre o secretário José Carlos Almondes, que a área técnica aponta que ele recebeu R$ 4.348 nos meses de abril, junho, julho e agosto de 2007, sem motivação. Basicamente, o servidor em questão recebeu diárias para participação de cursos e eventos. E ele não mostrou nenhum certificado do curso. Aí, nesse caso, eu estou entendendo que congressos, seminários, cursos, audiências públicas, palestras, é de fácil caracterização o gasto, e ele não fez. Então, nesse caso, eu estou mantendo irregularidade e imputando o ressarcimento de R$ 4.348. Sobre a irregularidade de pagamento de gratificações aos membros da Comissão de Inquérito Administrativo, ultrapassando o prazo legal estabelecido para o desempenho das funções, constataram os auditores o pagamento de gratificações aos membros da Comissão de Inquérito Administrativo, dando uma gratificação de 30% a cada um dos seus membros, concedido pela portaria tal a partir de março de 2006, com exceção de outubro do mesmo ano, e em todo o exercício de 2007, descumprindo o prazo previsto no artigo 151 da Lei 792, que diz que o prazo correto é de 60 dias a partir da publicação da criação da comissão de inquérito. Para analisar a presente irregularidade, me respaldei no teor das cópias dos processos administrativos reproduzidos pela defesa em quase sua totalidade para comprovar os trabalhos executados pela comissão, nas quais verifiquei que restaram os meses de janeiro, fevereiro, março, outubro e novembro de 2007 sem qualquer processo em andamento. No caso concreto, entendo que os trabalhos executados pelos componentes da mencionada comissão não justificam a dedicação exclusiva de seus membros, nem deve obstacularizar a execução das atribuições de seus respectivos cargos, muito menos não merece o recebimento da gratificação de 30%. Contudo, em que pese acatar o afastamento da irregularidade, como mencionado pela peça conclusiva, eu estou determinando que o procedimento seja revisto pela administração, fixando na portaria que vier a constituir a respectiva comissão, prazo atrelado à atuação de seus membros em cada caso apurado, bem como instruindo a gratificação necessária para o pagamento desta comissão através de regular instrumento, lei, sendo que ambas, repito, devem estar restritas ao período de apuração, onde houver contrapartida da execução do serviço.
Passo a outra irregularidade. A ausência de controle de ponto, pagamento de horas extras sem motivação acima do limite. De acordo com o relatório de auditoria, a legislação vigente do município de Mantenópolis limita a realização de serviços extraordinários em 2 horas diárias, o que leva ao limite mensal de 44 horas, considerando-se a existência de 22 dias úteis por mês. O caso em questão cinge-se ao pagamento de 60 horas mensais fixas a título de horas extras para o servidor Gerson Porto, função de motorista, desde 1993, passando a ser incorporado em sua remuneração desde janeiro de 97, através da portaria 157 de 96. Ressalto o princípio da boa-fé de terceiro, teoria da aparência, o princípio da segurança jurídica, implementaram na mencionada portaria dos idos de 1993 densidade jurídica, conferindo legitimidade ao referido pagamento, inclusive com aval dos órgãos fiscalizatórios, já que tal procedimento foi utilizado pelos gestores que antecederam os defendentes, em questão sem que houvesse questionamento sobre a ilegalidade. Neste caso, imputar como responsável somente os presentes justificantes numa possível omissão ou mesmo negligência no pagamento de um benefício que teve início em passado longínquo, eu achei desproporcional e estou relevando essa irregularidade, aplicando a modulação dos efeitos, porque nós declaramos a portaria 157 de 96, quando discutimos um incidente de constitucionalidade, e declaramos a flagrante inconstitucionalidade em sessão plenária. Passo a outro, recontratação sucessiva de servidores temporários. Foi constatada pela equipe de auditoria a renovação sucessiva de diversos contratados temporários, abrangendo 2 exercícios, 2006 e 2007. Destaco a princípio que as contratações apontadas como irregulares pela auditoria se deram amparadas em diversas leis de 2007, cujos efeitos tiveram início nas datas que variam de janeiro a setembro de 2007. O último concurso realizado naquele município teve sua homologação em junho de 2002. Professor de 1ª a 4ª série, supervisor escolar, fiscal sanitário, defensor público, ajudante de serviço público, cuja validade se deu até 14/6/2006. Posteriormente, apesar do encaminhamento do projeto de lei 6 de 2007 ao Legislativo Local, a fim de realizar concurso público para provimento de cargos no âmbito daquela prefeitura, nas áreas de saúde, administração, agricultura, meio ambiente, educação, assistência social e obras, somente a partir de 19/3/2007, o Poder Executivo ficou autorizado a realizar o certame, com a edição da Lei 1092 de 2007. Assim, acompanho o entendimento levantado pela auditoria quanto à regularidade das contratações efetuadas em 2006, conforme relação de contratados, pois respaldados pelo manto da legalidade, notadamente já que não estariam em preterição aos concursados em lista de espera e também porque não tinham qualquer concurso em vista. Neste contexto, embora as contratações de temporários tivessem que ser precedidas de processo seletivo, procedimento que de forma simplificada viria a preservar o princípio da impessoalidade, a administração usou como alegação o princípio constitucional da eficiência, pois quis aproveitar para o ano seguinte o conhecimento adquirido no exercício anterior por aqueles servidores para melhor atender a demanda de serviço em mais um exercício, até que o concurso pudesse ser concluído. Então, afasto essa irregularidade. A acumulação indevida de remuneração.
O relatório de auditoria informa que o vice-prefeito, senhor Renato, recebeu cumulativamente, de janeiro a dezembro de 2007, a remuneração mensal no valor de R$ 4.500 como médico do PSF e R$ 3.000 como vice-prefeito. Daí, entendeu a auditoria que ele deveria devolver R$ 36.000 ao erário. Na peça conclusiva, a área técnica, isso foi a ITI. Na peça conclusiva, a área técnica afasta essa irregularidade porque entende que as normas legais restritivas de direito devem ser interpretadas de forma literal e sempre restritivamente, ou seja, não se estendem restrições de direito por analogia jurídica, afirmando ao final que a restrição imposta ao prefeito, contida no inciso 2, artigo 38, não pode ser estendida ao vice-prefeito por simples falta de menção expressa a esse dispositivo. Neste particular, discordo do entendimento esposado pela área técnica, aí eu apresento, porque resta pacificada essa matéria da tese do vice-prefeito acumular, pois é vedada conforme a DI 199 de 1998 do Supremo Tribunal Federal, a acumulação remunerada com outro cargo público. Nesse contexto, eu mantenho irregularidade neste tópico, em desacordo com a instrução conclusiva, mas afasto o ressarcimento, considerando que não houve má-fé constatada e o pagamento foi feito também alicerçado em parecer jurídico emitido pela Procuradoria do município. Então, eu determino ao atual gestor da Prefeitura de Mantenópolis para que, em se verificando a continuidade no pagamento de cargo de médico e vice-prefeito, bem como em situações análogas, promova a convocação para que o respectivo servidor faça a opção da remuneração a ser recebida. Conclusão, preliminarmente, revelia Renato Vilela, Ernesto Paisani, prefeito, Renato Vilela, vice-prefeito. Considerar parcialmente procedente a denúncia, converter em tomada de conta especial para condenar solidariamente o prefeito à época, Ernesto Paisani, pelo valor a ser devolvido pelo motorista, em pagamento em duplicidade, item 1.2, ressarcimento imposto ao José Carlos Almondes, chefe de gabinete, em relação aos cursos e seminários não comprovados, item 1.3, 2.479 VRTS. Como disse antes, deixei de aplicar o ressarcimento porque não senti segurança no quantum, mas verifiquei um relaxamento do gestor no que se refere a prestar devidamente contas das diárias, e aí estou aplicando 10.000 VRTS de multa a ele. E algumas determinações. Nós vamos colocar o processo em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Processo, presidente, inicialmente, eu estou verificando aqui, foi até um esclarecimento que o conselheiro chamou, houve a questão do incidente, né? Isso. O incidente foi resolvido pela inconstitucionalidade da norma, aplicando ao caso que foi a portaria que autorizava o pagamento de 60 horas mensais. 157. O ressarcimento total imputado, que consta da pauta, seria 2.318 VRTE, mais 2.479. Seria isso, conselheiro? O ressarcimento imputado, 2.479 VRTS ao senhor José Carlos Almondes, chefe de gabinete, em função do item 1.3. Solidariamente, obviamente, o prefeito respondeu. Não, é o ressarcimento que Vossa Excelência imputaria ao prefeito se condenasse. Se condenasse... seria 2.318. Isso só um momento. É só para eu fechar o raciocínio, não, são presidente, 23.000
225 VRTS. 23 mil? É. Então não procede. Eu estava, pelos dados da pauta, a questão da proporcionalidade da multa em face do pretenso dano. Não há mais essa questão, eu me dou por satisfeito, presidente. Então, em votação, como voto o conselheiro Marco Antônio? Vou acompanhar. Eu parabenizo o voto muito bem fundamentado de Vossa Excelência. Tentei resumir muito, que ele é meio longo. Eu vou acompanhá-lo, Ok. no caso concreto. Eu vou falar ao relator. Processo 6535-2011, trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Estou votando pela conversão do feito em tomada de conta especial e citação dos responsáveis descritos no relatório de auditoria 5 de 2015, instrução técnica inicial 909/2015. Prazo de 30 dias, ciência a todos. Processo 3493. Trata-se de tomada de conta especial, instaurado no Poder Executivo de Barra de São Francisco, tratando de possíveis irregularidades observadas no processo licitatório. Acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial, voto pelo arquivamento. Agora, tinha outro processo que eu sugeri que ele fosse sobrestado pelo artigo 42, mas eu errei. Ele não diz respeito ao artigo 42. É o 5011 de Atílio Viváqua. Eu pergunto a Vossa Excelência se eu posso ler o voto. Com certeza, Excelência. Então, versam os autos sobre a auditoria ordinária realizada na Prefeitura de Atílio Viváqua, sob responsabilidade do senhor Hélio Lima, prefeito, referente ao exercício 2007. A ITC opinou pela manutenção das irregularidades com ressarcimento de R$ 1.398.000. Da mesma forma, o parecer do Ministério Público Especial de Contas. O voto de visto do conselheiro Enivaldo dos Anjos foi pelo afastamento do débito. Antes que se prosseguisse o julgamento, o responsável apresentou a petição, acompanhado dos documentos, devolvidos os autos ao gabinete do relator, do conselheiro relator, foi proferido o voto, opinando pela irregularidade dos autos da gestão e pela condenação ao ressarcimento de 149.000 VRTS. Entretanto, acompanhando o julgamento no processo 5006/2008, manteve irregularidade formal relativa ao pagamento de remuneração acima do teto constitucional e excluiu o total de ressarcimento da importância equivalente a 26.000 VRTS. Desta feita, foi proferido o acórdão 67/2010, que condenou o responsável a ressarcir ao erário o valor de 123.000 VRTS, números redondos. O responsável interpôs recurso de reconsideração. A instrução técnica de recurso opinou pela nulidade do processo desde a juntada da documentação no processo 5011/2008, para que seja oportunizada vista dos documentos referenciados a douta Procuradoria de Justiça de Contas. Ato contínuo, o Ministério Público se manifestou, por intermédio do parecer 47/12/2011, opinando pela nulidade do acórdão prolatado, uma vez que este incorre no vício de nulidade em razão da omissão do julgador em proferir cognição exauriente dos autos. No mesmo sentido, foi o voto do relator do recurso, processo 6333/2010, e o acórdão 269/2012,
pelo que foi determinado o retorno dos autos à área técnica para retomar a instrução processual. Em atendimento à determinação regimental, foram os autos encaminhados ao núcleo e a ITC fez uma nova conclusão, que mantivesse as irregularidades, ausência de concurso público, ausência de comprovação de liquidação de despesa, infringência ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório, ausência de cotação prévia, ausência de clareza na definição de objeto licitado, realização de convite sem número mínimo de participantes, ausência... São muitas irregularidades, estão aí na ITC, não há necessidade de ler todas. Ao final, sugerem a conversão dos autos em tomada de conta especial e a imputação de R$ 1.398.000 de ressarcimento. Julgar irregulares as contas, multas, etc. Ressalta-se, por fim, que houve interrupção da pretensão punitiva em 14/7/2010. Data em que o responsável interpôs o recurso de reconsideração, assim um termo final da prescrição ocorrerá em 14/7/2015. Passo às irregularidades. Da prescrição eu acompanho entendimento, desde decretar a prescrição, vez que esta apenas seria consumada daqui a alguns dias, 14/7/2015. Passo ao mérito. A ausência de controle de concurso. A ausência de concurso público. A equipe de auditoria alegou que o objeto dos convites 1 e 8 de 2007, em que foram contratados respectivamente a Sociedade Suporte Consultoria e Galantes Advogados Associados, deveria ter sido desempenhado por servidores integrantes da carreira. E, por isso, sugeriram um ressarcimento de R$ 111.000. Neste tópico, o cerne da questão envolve a impossibilidade de se contratar mão de obra de terceiros para execução de serviços jurídicos e contábeis, cujas atribuições estariam inseridas nos cargos permanentes criados na legislação municipal. Tendo em vista a realização de licitação para a contratação da empresa para a feitura do concurso público naquela municipalidade, verifiquei que, de fato, tal concurso foi realizado conforme cópia do edital 1 de 2007, no qual foram disponibilizados os cargos de advogado e contador, entre outros. Neste caso, considerando a realização do concurso público por aquela prefeitura, com o intuito de preencher o cargo público criado por lei de advogado e contador, entendo que o apontamento em tela foi suprido, ainda que no exercício seguinte ao hora analisado. Em função disso, afasto a irregularidade. A ausência de comprovação na liquidação de despesa, R$ 111.000. Em relação ao serviço de assessoria, a auditoria não encontrou quaisquer documentos hábeis a comprovar que os serviços jurídicos e contábeis foram efetivamente realizados. Embora as contratações em tela se refiram a serviços técnicos que se mostram de difícil aferição, sobretudo em decorrência da ausência de especificação dos serviços a serem prestados nos editais de licitação realizados para este fim, também dificultando a fiscalização da execução contratual, entendo que as atividades contratadas poderiam ser comprovadas através de atestes apostos nas notas fiscais, apresentando para tanto, ou mesmo pelo acompanhamento, orientação, aperfeiçoamento dos procedimentos, capacitação dos agentes públicos e outras maneiras a serem intentadas pelo gestor responsável. No presente caso, o responsável não se preocupou em prestar quaisquer informações, seja no momento da auditoria, seja na fase da defesa, e que enseja, diante dos precários documentos probatórios, o ressarcimento dos pagamentos efetuados. Então, diante do que ocorreu, em outras situações em que já afastei, nesse caso concreto, não vejo possibilidade de afastar. Então, imputo o ressarcimento. Cabe uma ressalva que eu divido do valor do ressarcimento, porque a área técnica imputou o valor do contrato
somado o primeiro contrato 66 mil e o outro 45 mil, 111 mil. Entretanto, o que eu verifiquei no CISALD foi um gasto de um nos R$ 63.600 e no outro R$ 41.569. Então, o ressarcimento imputado que eu estou determinando não é o valor do contrato, é o valor da despesa, que no total ficou próximo, né? Ao invés de 111, ficou R$ 105 mil. Passo para outra irregularidade. Aí vou analisar em conjunto a infringência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ausência de cotação prévia, ausência de clareza na definição do objeto licitado, realização de convite sem número mínimo de participantes, ausência de parecer jurídico nos pregões presenciais, ausência de publicação nos pregões presenciais. Tendo em vista que os itens acima convergem para a mesma natureza de irregularidades, qual seja infringências à Lei 8666, passo a análise em conjunto dos tópicos. A minuta do edital e do contrato, além da homologação e adjudicação dos procedimentos licitatórios, deve ser precedida de análise por parte da comissão de licitação, não podendo prescindir da emissão de parecer fundamentado da Procuradoria do Município, que deverá apontar a inobservância a regras legais impostas, como o descompasso entre o objeto licitado e o executado, as discrepâncias entre preços cotados pelos licitantes, etc., número mínimo de participantes. Neste contexto, entendo que o prefeito não deveria se miscuir em assuntos de rotina processual administrativa sobre as quais os membros da CPL que realizaram o certame, o procurador que emitiu o parecer favorável e, por fim, os que detêm a obrigação de acompanhamento dos contratos devem ser apontados como responsáveis. No entanto, no caso concreto, tais agentes não foram. Então, eu afasto a responsabilidade do prefeito por entender que não existe nexo de causalidade em relação a esses pontos. Contratação por dispensa de licitação. Foram 2 contratos, um de R$ 105 mil e outro que era para shows e locação de trio elétrico, e outro de R$ 1.135.000 para combustível e serviço de transporte escolar. Importa ressaltar que, no caso concreto, a equipe de auditoria não foi atendida quanto à solicitação para entrega dos processos de pagamentos, sob o argumento de que o município não estaria em execução nenhum contrato firmado em exercícios anteriores, conforme declaração do secretário de administração à época. Esta afirmativa do secretário de administração, no entanto, não foi confirmada pela auditoria, que encontrou documentos que demonstram o pagamento desses contratos conforme cópias encartadas nos autos, referentes à listagem de pagamentos efetuados à empresa Copeve, derivados de petróleo, que é o posto Marapé, bem como os pagamentos referentes ao fornecimento de vale transporte oriundos do contrato 26/2007 e os pagamentos dos shows e locação de trio elétrico oriundos do contrato 33/2007. Tais documentos não foram considerados em fase conclusiva como suficientes para provar a regular liquidação das despesas. Da mesma forma, não foi reconhecida legítima para demonstrar a execução contratual. Os argumentos apresentados o que foi apresentado? O contrato, a listagem de empenho, listagem de liquidação, listagem de pagamento. Tanto no contrato 25, que é do posto, quanto no contrato 26, que é a empresa Costa Sul Transportes e Turismo. Um fornecia gasolina e outro transporte de alunos.
Contudo, a exemplo do entendimento ressaltado na peça conclusiva, verifico que não é razoável que uma prefeitura não tenha efetuado qualquer gasto em combustível durante todo o exercício 2007. Também não se afigura possível que um evento que faz parte do calendário oficial de comemorações deixe de ser cumprido, visto que as festividades e os shows foram constatados no calendário municipal. Entretanto, na forma da fundamentação constante nesse voto, em dissonância com a jurisprudência do STJ atinente a dano presumido, que eu defendo, mantenho no caso concreto a responsabilidade do prefeito pela ausência quase que absoluta de provas a comprovar a realização das despesas em tela, que não serviram sequer para isentar a responsabilidade do agente político apontado. Neste interim, ressalto que o valor de ressarcimento a ser mantido deve ser o efetivamente pago no município, não considerando o valor total contratado, conforme indicado pela auditoria. R$ 920 mil no contrato 25 e R$ 215 mil no contrato 26, para aquisição de combustíveis e serviços de transporte escolar, passes e aluguel de ônibus. Bem como no caso do contrato 33, referente à realização de shows no montante de R$ 105 mil. Neste passo, mantém a irregularidade constante nesses contratos de responsabilidade do prefeito, assim como o ressarcimento imputado em decorrência da ausência de liquidação. Contratos 25 e 26, eu estou imputando o ressarcimento de 490 mil VRTS. Contrato 33, imputando 91 mil VRTS. Eu explico, com gosto de giló que a gente toma uma decisão dessa. Ainda mais, se tratando de alguém que já faleceu, será certamente a família que responderá por isso. Então, não é uma decisão simples, mas o que se extrai dos autos é uma verdadeira bagunça e um completo desprezo ao mínimo necessário para se prestar conta de um gasto que não foi pequeno, porque cento e poucos mil reais para um município pequeno daquele em gasolina, não é um gasto que há de se desconsiderar. Estou explicando isso tudo porque em diversos casos eu já considerei, diante dos autos, e é papel nosso sempre julgar no caso concreto, porque os autos revelam a segurança necessária para chegarmos a condenar ou não, e qual o nível de condenação a ser imposta ao gestor, mas nesse caso eu não consegui vislumbrar outra decisão senão essa. Então eu estou extinguindo a punibilidade em função do seu falecimento e voto para converter em tomada de conta especial, imputar os ressarcimentos que eu já me referi. E nesse caso, a gente sabe que isso vai ser publicado e tudo, mas não sabe se a família vai tomar conhecimento de um acórdão desse para, caso Vossa Excelência me acompanhe, obviamente, de um acórdão desse para recorrer, para pelo menos tentar se defender minimamente, né? Coisa que ele não foi capaz de fazer. Eu estou levantando essa hipótese só para ver se há alguma luz aí na Secretaria das Sessões, porque é um caso, não é um caso corriqueiro, né? Eu estou propondo, não sei se a Câmara vai acompanhar, uma punição pesada que não será suportada por quem causou. Então não é uma...
Aí o meu voto é esse, presidente. Aí devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu vou colocar o processo em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Vossa Excelência está imputando ressarcimento de... Vamos lá, são Não, 3 itens. Desculpa, tão somente em relação ao gestor que for objeto de óbito, foi levado a óbito. Então somente a ele. 3 itens, valor total? O valor total de 602.829 VRTS. 602.829. Isso. É um valor alto, né? Bastante alto. E olha que para chegar a essa conclusão, é como eu falo, assim, com gosto de jiló, apesar que eu gosto de jiló, mas todo mundo fala que jiló é um troço amargo. Eu estou copiando aqui palavras do Aires Brito, lá em um daqueles julgamentos lá de 5 horas, lá daquele que a gente fica assistindo, mas de fato é uma decisão difícil, não é fácil, ainda mais diante de saber que quem vai responder por isso tudo não é quem causou. O procedimento que Vossa Excelência adota no que diz respeito ao pretenso espólio, digamos assim, depois, isso. Obviamente ele tem que ser chamado, né? Mas já houve a citação regular em relação ao gestor, ele veio a óbito após a citação regular. Me parece que o procedimento é adequado. Não, o procedimento é adequado, mas eu gostaria de ir além. Ir além. Se caberia... Porque imaginemos uma viúva que não tivesse o conhecimento disso. Porque, na verdade, assim, se ele tivesse tido, que Deus o tenha, mas se ele tivesse tido um mínimo de zelo, um mínimo de vontade, teria apresentado advogado, documentos... Mas ele vai responder tão somente no limite do patrimônio transferido, né? A gente nem sabe se tem. Que não é pouco. É por isso que eu estou falando. Eu acho que caberia uma tentativa do tribunal de alertar a família, né, ao espólio, que tem uma conta dessa pendurada em suas costas, que ainda cabe recurso. Porque pode ser que alguém de juízo possa assumir uma defesa e provar para nós em sede de recurso que esse voto está errado. É só isso, assim. Senhor presidente, em face da sugestão do conselheiro, essa parte final, eu já processei alguns processos que envolvem a questão do espólio, eu vou sugerir que nós façamos já nesse voto, né, que a gente notifique o cartório, né, da Vara dos Feitos da Fazenda, de registro, para saber se nós temos algum inventário registrado referente ao espólio do gestor que foi levado a óbito, aí para até que se faça posteriormente uma notificação pessoal do inventariante, se houver, porque talvez nem patrimônio transferido tenha, né? Aí no caso fica sem objeto até digamos assim, para efeito de ressarcimento. Mas eu acho que é a sugestão apenas para agilizar o procedimento, presidente. Eu acolho a sugestão do conselheiro Marco Antônio. A não ser que haja uma sugestão melhor. Ministério Público também. Entendi que ela abarca a minha preocupação. Então, encerrada a discussão, em votação, conselheiro Marco Antônio. Eu vou acompanhar, senhor presidente. Eu acompanho também com os acréscimos. Isso. E esse foi o último processo que Vossa Excelência relatou. O conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 328/2015, arquivar. 2694/2015, arquivar. 2696/2015, arquivar. Processo 2746/2015, arquivar. 2747/2015, arquivar. 3965/2014, regulares, quitação, recomendação. Processo 3339/2013, continua sobrestado. 2817/2013, também sobrestado. 3017/2013, sobrestado. Processo 5011/2008, converter em tomada de conta especial, ressarcimento com as devidas observações.
Processo 1499/2012, quitação 2435/2012, continua com vista, conselheiro Marco Antônio. 6304/2015, parecer de alerta. Processo 5950/2007, parcialmente procedente, converter tomada de conta especial, ressarcimento e multa e determinação, conforme o voto do relator. Processo 6535/2011, converter tomada de conta especial, citação. E o processo 3493/2014, arquivar. Palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eminentes conselheiros, primeiro processo da pauta, 305613. Aliás, os 4 primeiros da pauta, 305613, 335613, 335513 e 306313, é aquele caso do artigo 42, mantidos em pauta, aguardando reunião administrativa. Senhor presidente, próximo processo é o processo 3217 de 2013, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, prestação de contas anual exercício 2012, responsável o senhor Ivan Lauer e Valdez Ferrari. Esse processo, presidente, já foi, senhores conselheiros, já foi objeto de citação. Esse processo foi à área técnica e a área técnica sugeriu a citação. Aconteceu, inclusive, a declaração de revelia. Vou fazer a leitura sucinta. Compulsão dos autos. Vejo que foram expedidos os termos de citação 2157/2013, 2158/13, no sentido que os senhores Ivan Lauer, prefeito municipal de Vila Pavão, e Valdez Ferrari, também prefeito municipal de Vila Pavão, períodos 1/1 a 21/6/2012, 21/9 a 31/12/2012 e 22/6 a 20/9/2012, respectivamente, apresentar suas razões justificativas. Contudo, tendo em vista que não foi possível citar o senhor Ivan Lauer pelos Correios, conforme informações da Secretaria, as folhas 935. O senhor Valdez Ferrari apresentou suas razões justificativas, tendo sido acostadas as folhas 849 a 931. Em atenção aos princípios da ampla defesa do contraditório, emitido o edital de citação, objetivando-se a citação do senhor Ivan Lauer, publicado no Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas. Contudo, o gestor não apresentou essa colenda da Corte de Contas justificativas em face da suposta irregularidade constante dos itens 51A, 5B, 651 do relatório técnico contábil 219/2013. Desse modo, em face do não atendimento à citação realizada pelo edital de citação, proferi voto no sentido que o senhor Ivan Lauer fosse declarado revel, tendo sido os autos encaminhados à área técnica, sendo emitida a instrução contábil conclusiva 173 de 2004 pela 5ª Controladoria de Controle Externo, que opinou pela rejeição das contas em apreço. Doutor representante do Parquê de Contas, doutor Luciano Vieira, nos termos do parecer PBJC 1246/15, opinou como válida a citação por edital realizada, pugnando pelo prosseguimento do feito na forma do artigo 319 do regimento interno dessa Corte de Contas, ou seja, fazia conclusiva. Lá do outro, a área técnica opinou nos termos da manifestação técnica preliminar 317 de 2015, no sentido que seja reconhecida a necessidade de citação do senhor Ivan Lauer. Assim sendo, entendo que não deva ser expedida nova citação ao senhor Ivan Lauer, pois já lhe for oportunizado por essa colenda da Corte de Contas, através do edital de citação 01714, a apresentação de suas alegações de defesa, motivo pelo qual divirjo no entendimento da área técnica, acompanho o posicionamento do outro representante do Parquê de Contas, devendo os autos serem encaminhados à área técnica para a elaboração da instrução técnica conclusiva na forma do artigo 319 do regimento interno. Esse é o voto, senhor presidente. Estou divergindo quanto à nova citação, que foi uma questão incidente suscitada pelo gestor posteriormente à sua declaração de revelia. Em face da divergência, eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Vou colocar o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanho. Também acompanho e devolvo. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo, processo 7507 de 2010, continua com vistas. Processo 2394/2010, esse processo foi objeto de vistas do conselheiro Chamon, processo 2394, relatório de auditoria, José Xerez Filho é o agente responsável,
E no meu voto, eu afastei o ressarcimento de 6.227 VRTE, relativamente ao item 2.6, e eu fiquei de apurar tão somente porque o conselheiro divergiu em relação a mais 4 itens. Então, eu afastei o item 2.6, que era a irregularidade com o ressarcimento de 6.227,29 VRTE. Inicialmente, eu mantive, rejeitei as razões justificativas, mantendo os itens 221, 2.1, 221, 222, 231, 233, 2.4, 2.5 e 2.7. Considerei irregulares atos de gestão e multa de 3.000 VRTEs. Mas o conselheiro Chamon apresentou voto divergente. A dificuldade é porque o conselheiro havia utilizado números de itens diferentes. Aí tivemos que fazer uma análise para identificação. Então, eu identifiquei que o item 311, afastado pelo conselheiro Chamon, refere-se à ausência de orçamento prévio, que corresponde ao item 21, que eu coloquei no meu voto. O item 312, locação de trios elétricos, que o conselheiro Chamon afastara, equivale ao item 22 do meu voto. 313, aquisição de leite pasteurizado, equivale ao item 2.3. E 315, fracionamento de despesas, equivale ao item 2.5. O conselheiro Chamon entendeu que não havia nexo para causar a responsabilização do titular da responsabilidade. Eu estou, senhor presidente, aderindo à posição trazida pelo conselheiro Chamon no que diz respeito a esses 4 itens, bem como ao redimensionamento da multa, que era 3.000 para 2.000 VRTE, e com isso não há divergência. Mas existe essa peculiaridade, eu retorno para a Vossa Excelência. Já houve votação, mas eu coloco o processo em discussão novamente. Votação, conselheiro Rodrigo. Foi o voto que eu proferi. Tem aí o problema dos códigos, que talvez eu tenha usado de TI, aí o Vossa Excelência já está resolvido. Eu já mantive meu voto também da outra vez, então continua. De fato, o conselheiro Hanna divergiu, né? Agora nós aderindo, mudou a situação. De qualquer maneira. Vossa Excelência vai manter a posição? Eu vou manter. Então eu declaro que a gente ganhou, então. Parcialmente não, eu vou declarar no final. Vai que pode ser mudado ainda, né? Então eu vou falar para um pouco. Você usou numerações, porque tem ITI, tem ITC e tem relatório técnico contábil. Posso prosseguir, senhor presidente? Pode prosseguir. Próximo processo, presidente, é o processo 5922-2009. No meu prazo, eu estou adiando. Bem como também o processo 7517-2010, que é um relatório da auditoria, eu também estou adiando. Processo 6317-2010, Prefeitura de Vargem Alta, relatório de auditoria, continua com vistas. Também continua com vistas o processo 6964-2009, Prefeitura de Vila Pavão, vice-conselheiro Chamon. Processo 7506-2010, Vila Pavão, vistas, conselheiro Chamon. O processo 4878-2013, Prefeitura Municipal de Alegre, é uma tomada de conta especial. Esse processo é complicadíssimo e eu estou solicitando a aquiescência, manter em pautas, presidente. Próximo processo 2496-2013, Prefeitura de Vila Pavão, também continua com vistas, conselheiro Chamon. E o próximo processo, 3066 de 2012, Hospital São Lucas, prestação de contas anual, exercício de 2008, responsável Danilo Sérgio Rosestolato e Raquel Aparecida Hilário. Esse processo é longo, eu vou fazer a leitura do voto. Dispensando o relatório, aberto aos esclarecimentos. Por sua vez, o doutor representante do Parquê de Contas acompanhou a área técnica na íntegra quanto aos termos da sua manifestação, que foi por julgar irregulares as contas do senhor Danilo Sérgio Rosestolato, diretor-presidente, e da senhora Raquel Aparecida Hilário, acolhendo as razões justificativas acerca do senhor Danilo Sérgio Rosestolato apenas quanto aos itens 2.6, 2.10 e 2.14.
Desta feita, verifico que a área técnica, em sua análise conclusiva, sugeriu o afastamento dos indícios de irregularidades relativos aos itens 2.6, 2.10 e 2.14, correspondente aos itens 8.1.6, 8.1.10 e 8.2.4 da instrução técnica inicial, concluindo pela regularidade das contas sob o aspecto técnico-contábil, sendo que a análise procedida mostra-se adequada, motivo pelo qual adoto sua manifestação como razão de decidir e afasto as referidas irregularidades sob o aspecto técnico-contábil. Assim, cumpre este relator enfrentamento de mérito dos itens de irregularidades mantidos pelo corpo técnico deste tribunal, à luz da documentação constante dos autos, razões de defesa, bem como legislação aplicáveis, a saber, item 1, ausência de assinatura e rubrica no instrumento de licitação. Consta do relatório técnico ausência de assinatura e rubrica constante dos processos referentes aos pregões eletrônicos 8808, 10808, 9408, 9008, 3208, 6408, 10008 e 10508. Os responsáveis alegaram, em síntese, que pelo fato de ficar o edital desde o início até a sua homologação à disposição dos interessados no site, os quais nos últimos 5 anos têm retirado o edital diretamente do sistema, não requerendo junto à equipe de pregão, tinha uma interpretação equivocada de que seria desnecessária essa formalidade, mas que já fora providenciada a correção nos respectivos autos. O subscritor da instrução técnica conclusiva sugeriu a mantença da regularidade, quanto argumentando, em suma, que os responsáveis reconheceram o descumprimento da lei, não trazendo aos autos os respectivos instrumentos devidamente assinados e rubricados, comprovando assim as alegações de que foram corrigidos nos autos, no que fora acompanhada pelo Parquê de Contas. A Lei 10.520 de 2002, em seu artigo 8º, estabelece que os atos essenciais ao pregão, inclusive os decorrentes de meio eletrônico, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto em seu artigo 2º. O regulamento que trata do artigo 8º e o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 10.520 está consubstanciado no Decreto Estadual 1178-R de 2003, o qual estabelece no seu artigo 14 quais são os documentos que deverão constar da instrução do processo, sem prever expressamente a assinatura e rubrica em tais documentos, aplicando em seu artigo 25 subsidiariamente no que couber as normas da Lei 866693. O parágrafo 1º do artigo 40 da Lei 866693 prescreve que o original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas para a sua divulgação e fornecimento aos interessados. Percebe-se, portanto, que procedem as alegações responsáveis de que houver interpretação equivocada quanto à aplicação do parágrafo 1º do artigo 40 da Lei 866693, por se tratar de pregão eletrônico, não tendo sido narrado prejuízo ao certame em decorrência deste fato. Quanto à exigência da subscritora da instrução técnica conclusiva de que os responsáveis trouxessem aos autos referidos editais assinados e rubricados, entendo que deva ser aplicado, neste caso, o princípio do formalismo moderado de que trata o artigo 52 da Lei Complementar número 621 de 2012, sendo dispensado o acúmulo desses papéis nos presentes autos com acatamento da informação de que foram assinados e rubricados nos respectivos autos, razão pela qual divido o posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade. O item 2, ausência de declaração de que utiliza minuta padronizada. Consta do relato técnico a ausência de tal formalidade no pregão eletrônico 108/2008, no que se refere à ausência de declaração de que se utiliza minuta padrão. Os responsáveis alegaram em síntese que, por equívoco, não foi anexada a declaração informando a utilização do edital padrão, porém, o mesmo foi retirado do site da Procuradoria-Geral do Estado, conforme a autorização da Direção-Geral, à folha 102 do processo. O subscritor da instrução técnica conclusiva sugeriu a mantença da regularidade, quanto argumentando em síntese que as justificativas apenas confirmam o descumprimento da lei. Desta feita, verifico a folha 112 dos autos processos TC 544909, apenso, juntada em auditoria, a ordem expedida pelo diretor-geral, no sentido de que fosse elaborada a minuta do edital de pregão na forma eletrônica de acordo com a minuta padrão da PGE. Em assim sendo, entendo que a ordem expressa do gestor supre a ausência de declaração ou outra forma de informação de que for utilizada a minuta padrão da PGE, em homenagem a um princípio do formalismo moderado previsto no artigo 52 da Lei Complementar 621 de 2012, divido o posicionamento técnico afasta a presente irregularidade. Item 3, ausência do anexo 7 do pregão eletrônico, minuta do instrumento de contrato.
Relata a equipe técnica a ausência de referida formalidade constatada no processo 4128-191808, qual seja a ausência do anexo 7, pregão eletrônico, minuta do instrumento contratual. Os responsáveis alegaram em síntese que a ausência da minuta do contrato, anexo 7, se deu em razão do fato de que a previsão do valor da despesa e a condição de entrega imediata do objeto listado não exigirem contrato na forma da lei. O subscritor da instituição técnica sugeriu a mantença da regularidade, contra-argumentando em síntese que não procedem as alegações da defesa, pois, de acordo com o artigo 41 citado, a administração não pode descumprir as normas e condições do edital e que a contratação em tela não se enquadra na hipótese de dispensa do instrumento contratual, haja vista que não se trata de fornecimento, mas de prestação de serviço de reforma de camas. Fowler, fundamentando seu entendimento no parágrafo 4 do artigo 40 da Lei 866693. Ocorre que, de acordo com o artigo 62 da mesma lei, fica facultada a dispensa do instrumento contratual e sua substituição por nota de empenho ou ordem de serviço ou autorização de compra, no caso de despesa de valor inferior aos fixados para concorrência e tomada de preço, o que é o caso em que o valor licitado foi de R$ 45.900, folha 102 do processo TC 544909, apenso. Quanto às indicações de existência do anexo 7 nos itens 3.1 e 5.1 do edital, deve-se ao fato de ser adotado o edital padrão da PGE, ocorrendo apenas falha em se manter tais itens no edital. Posto isso, acato as razões de defesa, divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade. O item 4. Após a interposição e julgamento de recurso, o processo não retornou à Procuradoria-Geral do Estado antes da homologação. Relata a equipe técnica a ausência de tal formalidade no processo referente ao pregão eletrônico 070 de 2008, no que se refere à ausência de retorno do processo à PGE após a interposição de recurso. Os responsáveis alegaram em síntese que o procedimento adotado se deu em face do transcurso normal do processo licitatório, sendo o recurso posterior à sua homologação. Alegou ainda que do recurso não resultou qualquer alteração do edital padrão da PGE e que a licitação foi realizada em caráter de urgência. Subscritora da instituição técnica conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, contra-argumentando, em suma, que a situação emergencial alegada decorreu da falta de planejamento da própria administração. Verifico da transcrição do dispositivo regulamentar fundamentador da presente irregularidade, folhas 258 a 259, que a adoção da minuta padronizada dispensa a oitiva da PGE na fase interna do processo licitatório e também para fins de celebração de ajuste com o licitante vencedor, desde que a disputa tenha transcorrido sem qualquer impugnação ou recurso dos particulares. Do exame do processado, não vislumbro qualquer alteração do edital ou dos seus anexos, especialmente da minuta do instrumento contratual, todos já padronizados pelo PGE, em face de recurso intentado. O Decreto Estadual 1178-R de 2003, que regulamenta o pregão eletrônico, prevê em seu artigo 15, parágrafo 1º, que as minutas dos editais e dos contratos somente serão submetidas novamente à PGE na hipótese de alterações que apresentem necessárias e deverão conter destaque mecânico, negrito, para que a Procuradoria somente se manifeste sobre as mesmas. Assim sendo, acata as razões de defesa e divirjo de posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade. Item 5. Ausência de designação formal de responsável para recebimento dos materiais. Relata a equipe técnica a ausência de tal formalidade no processo 43.395.6608, referente à ausência de designação formal de responsável para recebimento de materiais. Responsável apresentou justificativa sobre a designação formal de servidor para acompanhamento e fiscalização da execução contratual, situação prevista no artigo 67 da Lei 866693, indicado como fundamentação da presente irregularidade, e informou que, mesmo não havendo designação formal, a farmacêutica responsável pelo pedido assinou o recebimento material e emitiu parecer técnico, conforme anexos 22 e 23, folhas 863 a 864, processo TC 544909, apenso. A subscritora da instituição técnica conclusiva sugeriu a mantença da regularidade, citando doutrina e jurisprudência, contra-argumentando, em suma, que a designação formal do representante da administração para fiscalização da execução contratual é de extrema importância para a garantia de que todos os requisitos legais exigidos sejam cumpridos, sendo de observância obrigatória. Do exame
de todo o processado, verifico que, a despeito do embasamento da irregularidade no artigo 67 da Lei 866693, em nenhum momento foi relatada ou comprovada a ausência de designação formal de servidor para acompanhamento da execução contratual, tratando a irregularidade, em verdade, de ausência de designação de servidor para recebimento do material adquirido. Situação esta prevista no parágrafo 8º do artigo 15 da mesma lei, o que não for discutido nos presentes autos. Em assim sendo, divido o posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade. Item 6. Ausência de negociação quando da convocação do segundo colocado no certame. Consta do relato técnico a ausência de tal formalidade no processo referente ao pregão eletrônico 70 de 2008, no que se refere à ausência de negociação quanto à convocação do segundo colocado no certame. Os responsáveis alegaram, em síntese, que não existiu negociação documentada nos autos, mas que fora feita verbalmente e que o fornecedor, sabendo da necessidade do hospital, não se interessou em reduzir o preço ofertado, mas que a aquisição ocorreu dentro do preço médio estipulado antes da publicação do certame. Subscritora, na instituição técnica conclusiva, sugeriu a mantença da regularidade, citando doutrina e contra-argumentando, em suma, sobre a necessidade de formalização do ato administrativo e que os responsáveis não comprovaram a referida negociação. Verifico da documentação juntada em auditoria, as folhas 553 e 567, processo TC número 544909, apenso, que o preço cotado pela segunda colocada fora de R$ 780.500, folhas 553, e o que consta da ata de registro de preços é de R$ 780.360, folhas 567, evidenciando que houve negociação alegada pela defesa. Ademais, trata-se de ato de registro de preços da qual consta na sua cláusula 2ª, item 2.3, que o preço registrado não obriga a administração à contratação. Posto isso, divido de posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade. Item 7. Ausência de publicação do resultado e homologação da licitação. Relata a equipe técnica a ausência de tal formalidade em processo referente ao pregão eletrônico 100 de 2008, em razão da ausência de publicação do resultado e homologação da licitação. Responsáveis alegaram, em síntese, que o resultado da licitação foi publicado no dia 18 de 12 de 2008, porém não foi anexado aos autos, fato que passou despercebido e que, da mesma forma, for o certame homologado, não sendo comprovante anexado, não permitindo mais o site do Banco do Brasil a impressão das homologações de 2008. Subscritora da instituição técnica conclusiva sugeriu a mantença da regularidade, contra-argumentando, em síntese, que as alegações de defesa procedem com relação à publicação do resultado da licitação, haja vista a confirmação no site do Diário Oficial. Já quanto à homologação, no entanto, não restou comprovada a referida homologação. Verifico da documentação juntada em auditoria, folhas 463, o processo TC 544909, nos termos de adjudicação, declaração de próprio punho do diretor-geral por ele assinada de que fora homologado o certame no site do BBB e que o mesmo fora publicado no Diário Oficial. Posto isso, entendo que a declaração supra devidamente informada a deficiência de ausência de termo de homologação nos autos do processo licitatório, restando comprovada a homologação questionada, aplicando-se o princípio do formalismo moderado nos termos do artigo 52 da Lei Complementar 621 de 2012, razão pela qual acato as razões de defesa, divido o posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade. O item 8, ausência de documentação de habilitação da empresa RMA. Relata a equipe técnica a ausência de tal formalidade em processo referente ao pregão eletrônico 100 de 2008, no que se refere à ausência de documentação de habilitação da empresa RMA. Os responsáveis alegaram, em síntese, que, por um lapso, não foram juntados aos autos o balanço patrimonial e o contrato social da empresa, mas que foram juntados a proposta comercial, declarações, atestado de capacidade técnica e certidão da Anvisa, e que a empresa fora vencedora de várias licitações na mesma época, constando de outros processos da documentação completa. A subscritora, na instituição técnica conclusiva, sugeriu a mantença da regularidade, quanto argumentando, em suma, que os responsáveis confirmaram a ausência dos documentos indicados nos itens 1.1 e 1.4, quais sejam balanço patrimonial, e que na documentação constante dos autos processos TC 544909 apenso, folhas 871 e 888, não constam os referidos documentos. No presente caso, há que se levar em conta que a equipe de auditoria não juntou aos autos processos TC 544909 toda a documentação
documentação relativa aos processos licitatórios examinados, verificando-se na documentação relativa ao pregão em análise, folhas 427 a 463, que foram 3 as empresas vencedoras do certame, e não consta documento de habilitação de nenhuma delas, nem mesmo aqueles alegados pela defesa, não podendo prosperar a argumentação da subscritora de que tais documentos não constam de outras folhas daqueles autos. Há que se considerar ainda que se trata de pregão eletrônico e que a ausência de tais documentos constitui mero erro formal, não havendo qualquer prejuízo relatado sobre o processo licitatório em análise, devendo-se aplicar, no caso, o princípio do formalismo moderado previsto no artigo 52 da Lei Complementar 621 de 2012. Posto isso, diviso de posicionamento técnico e afasta a presente irregularidade em face das razões antes expendidas. O item 9, reserva orçamentária em valor inferior ao orçado para contratação. Consta do relato técnico a ocorrência deste fato nos processos relativos aos pregões eletrônicos 108, 94, 100, 105 e pregão não indicado referente ao processo 429.256.30 de 2008. Os responsáveis alegaram em síntese que o fato se deu em razão da necessidade das licitações em dezembro de 2008 e fevereiro de 2009, para se evitar o desabastecimento do hospital e o aguardo dos repasses financeiros, não tendo ficado nenhum contrato a descoberto. A subscritora da decisão técnica conclusiva sugeriu a manutenção da regularidade, citando as leis 4.320/64, 101 de 2000 e 8.666/93, contra-argumentando, em suma, que todo arcabouço jurídico pátrio foi construído no sentido de vedar as compras realizadas sem indicação de todos os recursos orçamentários necessários para o seu pagamento. A despeito da defesa apresentada, a qual pode evidenciar desconhecimento dos fatos realmente ocorridos, verifico da análise dos autos que a irregularidade de análise não fora demonstrada no relatório de auditoria, mediante documentação juntada, como a seguir demonstrado. Item A, pregão eletrônico 108/2008, processo 429.679.3708, folha 108 a 147 dos autos processos TC 5449 a penso. A reserva orçamentária foi de R$ 25.805,94 e o resultado da licitação publicado totalizou R$ 11.508,46, folha 147, não constando entre a referida documentação a ata de julgamento ou outro documento que apresente o valor licitado. Pregão eletrônico 94/2008, processo 4330.159/2008, folha 07, folhas 148 a 179 do processo citado. A reserva orçamentária foi de R$ 71.066 e o total licitado R$ 54.569, folhas 151 e 169 a 179. Não constando aqueles autos, a ata de julgamento ou documento que comprove o valor final ou contratado. C. Pregão eletrônico 100/2008, processo 4330.18.19.08, folhas 427 e 463 dos autos do mesmo processo, não consta referida documentação nem o valor da reserva orçamentária, nem o valor licitado, nem o valor contratado. Pregão eletrônico 105/2008, processo 4330.401.08, folhas 464 a 501 dos autos do mesmo processo. O valor orçado foi de R$ 117.550,70, não constando a referida documentação os valores licitados ou contratados. Pregão eletrônico não identificado, processo 429.25.6308 de 2008, folha 795.800 do mesmo processo. O valor da reserva orçamentária foi de R$ 108.402,50, não constando da referente da documentação nem do edital de pregão, nem a ata de julgamento ou documento que apresente o valor licitado ou contratado. Posto isso, diviso de posicionamento técnico afasta a presente irregularidade por ausência de demonstração de sua ocorrência. O item 10, certidões negativas sem comprovação de autenticação. Consta do relatório técnico a ocorrência do fato nos processos 26, 27, 02, 22, 77, 78 e 82 de 2008, todos relativos à dispensa de licitação, no que se refere à ocorrência de certidões negativas sem comprovação de autenticação.
O responsável alegou, em síntese, que competia ao setor financeiro do hospital entrar nos sites próprios para emitir e imprimir as certidões negativas e automaticamente também o comprovante de autenticidade, e que em todas as suas autorizações de pagamento constava: autorizo, conforme anexo 65, desde que a documentação legal, tais como contratos e aditivos e certidões, estejam em dia, tendo argumentado ainda que, em face da grande demanda do setor financeiro e o entendimento que somente a certidão bastaria, houve casos que a comprovação não foi emitida. O subscritor da decisão técnica conclusiva sugeriu a mantença da regularidade, discorrendo sobre a defesa apresentada neste e no item seguinte, contra-argumentando, em suma, que a defesa apenas confirmou a irregularidade. Verifico da legislação fundamentadora da irregularidade em análise que dela não consta a obrigação de emissão e juntada aos autos do processo administrativo do comprovante de autenticação das certidões negativas. O mencionado parágrafo 2º do artigo 12 do Decreto Estadual 1527-R/2005 estabelece que poderá ser apresentado para fazer prova da regularidade as certidões negativas referentes aos incisos 4 e 5, INSS, FGTS, Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, obtidas via internet, e caberá, no entanto, a quem os receber confirmar o seu teor na própria rede de comunicação internet ou no órgão emitente. Constata ainda que não foram demonstrados nos autos que tais certidões não foram confirmadas, nem informação de irregularidade em qualquer certidão, mediante confirmação pela equipe de auditoria. E sendo assim, a despeito da justificativa apresentada pelo agente responsável, entendo que a confirmação poderia ter sido feita pelo setor financeiro e não impressa e juntada aos autos, por entender como correta a posição de que a certidão era suficiente para o cumprimento da lei. E, ademais, não compete ao diretor-geral tal providência administrativa, tendo sua autorização de pagamento ressalvada, ou melhor, tendo em sua autorização de pagamento ressalva quanto ao cumprimento das formalidades legais, como alegado e comprovado das folhas 626, 653, 679, 682, 685, 694, 700, 713 e outras. Posto isso, divido de posicionamento técnico a face a presente irregularidade por ausência de demonstração quanto à sua ocorrência. Dispensa de licitação, artigo 24.2, Lei 8.66693, caracterizando fracionamento de despesa. Relata a equipe técnica a ocorrência do fato em análise no mesmo processo relacionado no item anterior, documentos 15 e 16. O responsável demonstrou as folhas 835 e 839 os materiais médicos adquiridos através de carta de cada processo relacionado pela equipe técnica e respectivas datas, de cuja indicação verifica-se que uns foram adquiridos diretamente por resultado deserto do processo de pregão eletrônico, outros 3 adquiridos através de atas de registro de preço, sendo que os demais foram adquiridos em caráter de urgência, enquanto tramitavam os processos licitatórios correspondentes para se evitar o desabastecimento do hospital. A subscritora da decisão técnica conclusiva demonstrou, folhas 275, os valores das aquisições de materiais referidos pelo gestor, os quais ocorreram no período de 17 a 28 do 1, 26 a 28 do 2 e 19 a 20 do 3 de 08, somando nesses períodos a aquisição de luvas o valor de R$ 44.036,20 e de medicamentos o valor de R$ 36.253,50, sugerindo a mantença da regularidade, contra-argumentando, em suma, que a situação emergencial alegada decorreu de falta de planejamento. Assim, concluiu a área técnica pela mantença da regularidade, com base no inciso 4 do artigo 24 da Lei 8.66693, sendo que o gestor fora citado para manifestar-se sobre infringência do inciso 2 do artigo 23 e inciso 2 do artigo 24, ambos da mesma lei de licitações, tendo explicado que, em verdade, as aquisições basearam-se no inciso 4 e 5 do referido artigo. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União entende que o fato de se realizar vários procedimentos ou mesmo ocorrer dispensa não é, de pronto, indicativo de fracionamento, como transcrita, verbes. A realização de vários procedimentos em um exercício não caracteriza, por si só, o fracionamento indevido de despesa, o qual somente ocorre quando não se preserva a modalidade pertinente para o total das aquisições do exercício. Acórdão 667 de 2005. Vê-se que não for indicado especificamente o fracionamento ocorrido, apenas indicando-se ocorrência de fracionamento em face da dispensa de licitação. Ademais, deve-se levar em conta as razões de defesa do gestor, que mostrou
preocupação maior com o abastecimento do hospital relativamente à situação de serviço essencial para a população, qual seja, abastecimento aos seus pacientes em situação muito graves, não se quedando a formalidades legais, atitude que deve ser compreendida como de preservação do bem maior, a vida. E assim sendo, divirjo do posicionamento técnico, acato as razões de defesa e afasto a presente irregularidade. Item 12, certidões negativas com prazo vencido quando do pagamento. E último, consta do relato técnico a ocorrência do fato relativamente aos processos 02, 78 e 8208, documentos 16, folhas 703 a 715 e 747 a 794, isto é, certidões negativas com prazo vencido quando pagamento. O responsável alegou em síntese que em todas as suas autorizações de pagamento ressaltou o cumprimento das formalidades legais, entre essas que as certidões estivessem em dia e que tal função era de competência do setor financeiro e não sua. O subscritor da instituição técnica conclusiva sugeriu a mantença da regularidade, quanto argumentando em suma que as justificativas apresentadas apenas confirmaram a irregularidade. Primeiramente, esclarece que a exigência de habilitação é na licitação, artigo 27 da 86693. No caso de irregularidade, como sistema previdenciário, a exigência de irregularidade é na contratação, previsto no artigo 55, inciso 13, do Estatuto das Licitações, dispositivo fundamentador da irregularidade, que entre as cláusulas necessárias do contrato deve estar aquela que estabeleça a obrigação do contratado de manter durante a execução contratual as mesmas condições de habilitação. Verifico da documentação juntada em auditoria que, quanto aos processos relacionados, referem-se à dispensa de licitação e dispensa do instrumento contratual e que, por ocasião da emissão de notas de empenho e ordens de fornecimento substitutivos do instrumento contratual, as certidões negativas apresentadas quando convocados os fornecedores já se encontravam com a validade vencida. Contudo, embora exista a irregularidade, o verdadeiro responsável por ela é o chefe do Grupo Financeiro e Setorial, GFS, que não for identificado nos autos nem citado para que se explicasse quanto a este fato e, como afirmou o gestor, ao autorizar todos os pagamentos, fizera ressalva, condicionando a presença nos autos da documentação necessária à liquidação da despesa entre as certidões, entre estas, as certidões negativas em dia. Em assim sendo, conquanto persista a ocorrência da irregularidade, entendo que não deva o gestor ser apenado por ato que não tenha praticado, tendo inclusive feito ressalva a esse respeito, não tendo sido demonstrado o nexo causal, motivo pelo qual afasto a referida irregularidade relativamente ao diretor em questão. Por todo o exposto, nos termos da resolução TC 261 de 2013, acompanhada em parte a área técnica do Sepu Especial de Contas, voto no sentido que a primeira Câmara dessa Egrégia Corte de Contas afaste as irregularidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dessa decisão, em face das razões antes expendidas. Julgo irregular, prestação de contas anual relativo ao exercício de 2008, do Hospital São Lucas, de responsabilidade do senhor Danilo Sérgio Rosestolaro. Regular os atos de gestão praticados pela senhora Raquel Aparecida Hilário, pregoeiro oficial, aqui no caso é considerar, né, regular. Expressa as seguintes recomendações: seja observada em todos os procedimentos licitatórios a validade das certidões comprobatórias da regularidade fiscal, especialmente aquelas referentes a INSS e FGTS. 2. Observe ao autorizar o empenho de despesa, assinar contrato ou ordem de serviço, os instrumentos congêneres, a presença das certidões negativas, especialmente aquelas relativas à Previdência Social. Voto por fim no sentido que, promovidas as comunicações devidas, em não havendo expediente recursal, sejam arquivados os presentes autos. É o voto, senhor presidente, em face da divergência. Eu estou retornando a palavra a Vossa Excelência. Vou colocar o processo em discussão. Vossa Excelência está propondo julgar regulares com recomendações, não é isso? Sim, é porque há umas informalidades que não puderam ser atribuídas ao gestor, inclusive aquela do nexo causal. Então, eu tenho que dizer que é regular por conta disso, mas não posso expedir determinação. Eu entendi que eu poderia expedir tão somente a recomendação. Mas eu entendi a preocupação de Vossa Excelência.
Encerrada a discussão. Não, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público. Desculpa, acho que eu não havia prestado atenção aqui. Prestação de contas do Hospital São Lucas é uma importante unidade de saúde do Estado, talvez uma das mais importantes. Especializada no atendimento de urgência e emergência. E a prestação de contas, eu acho que é um momento assim muito importante, no sentido de nós buscarmos assim uma qualificação maior do serviço público prestado. Eu vejo aqui, em relação a inúmeras irregularidades que foram apontadas pela equipe técnica desta casa, eu destaco a irregularidade 2.11, que está a folha número 269 da ITC, reserva orçamentária em valor inferior ao orçado para a contratação, em que os gestores se justificam dizendo que, abro aspas, alegam que, assim sendo, foi acordado entre a CPL, o setor financeiro e as direções administrativas em geral que a reserva seria feita menor e, tão logo houvesse repasse financeiro, seria feita a complementação da reserva. E assim foi feito, não ficando nenhuma despesa descoberta. Mas evidencia assim, que houve compra de produtos sem a indicação de todos os recursos orçamentários, né, denotando, às vezes, né, uma falta de planejamento. Eu vou solicitar vista a Vossa Excelência, no sentido de que possa analisar com mais detalhamento essa instrução e possa trazer a posição do Ministério Público em próxima sessão. Senhor presidente, só para auxiliar, eu não afastei com base nisso, tá, eminente procurador? Eu coloquei que não houve juntada de documentos que comprovasse exatamente que havia a questão da infração. A infração ela foi imputada, que foi ausência de reserva, mas eu até coloquei que haviam valores de reserva, tá, orçamentária, e a contratação que fazia alusão, não havia documentos que a comprovasse. Só isso. Então, não havia documentos. Mas, de qualquer maneira, Vossa Excelência pediu vista. Posso prosseguir, presidente? Então, vice-ministério. Só uma pergunta, mesmo com o pedido de vista, conselheiro relator. É óbvio que, nesse caso do 1.11, 11, né? O orçamento prévio é condição inafastável para o exercício da despesa. Mas no caso de um hospital que há dependência orçamentária da secretaria, que é esse caso? É um hospital vinculado à Secretaria de Saúde. Vinculado à Secretaria da Saúde. Eu não sei se num caso ou outro, em função de emergência na compra de remédios e, enfim, de equipamentos necessários ao atendimento do cidadão, poderia fazer com que o gestor tomasse uma decisão dessa, que não é a mais correta, mas que, pelo que está escrito aqui, depois o orçamento foi devidamente resolvido. Vossa Excelência chegou a verificar isso? Que tipo de compra que foi efetuada nesse... Não, esse 2.11, eu volto a colocar, como eu falei, foi o 11, dispensa de licitação, não, o 11 que é fracionamento de despesa, só Vossa Excelência está falando do... 1.11, foi o levantado pelo procurador Heron, reserva orçamentária em valor inferior ao orçado. Porque eu numerei de forma diferente, a gente tem esse problema, né, para identificar, agora sim. No que diz respeito à reserva orçamentária, obviamente a gente sabe que antes, até mesmo antes de fazer o procedimento licitatório, você tem a consulta para saber se tem a dotação. O que eu estou dizendo é o contrário. Não tem nos autos provando que você tem que ter a reserva orçamentária, mas não tem nos autos provando a questão da contratação, o valor contratado, que seja maior do que a reserva realizada. E por isso, por razão da ausência, eu estou afastando por isso. Até não batendo, mas em face da situação posta nos autos, né, que estão coligidos nos autos, não batendo exatamente com os termos da defesa apresentada, que o procurador já fez a leitura. Entendeu, procurador? Conselheiro. Então, vista Ministério Público, devolvo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Próximo processo é o processo 1469-2002. Eu estou adiando, senhor presidente, próxima sessão. Processo 2880 de 2008. Também estou adiando, próxima sessão.
Próximo processo, processo 4915-2011, continua com vistas. Vossa Excelência, presidente. Os demais processos pessoal, todos regulares registro acompanhando 11.408.14, Letícia Altoé, 11.409.14, Thaís Nascimento Santos, 11.426.14, teve a inclusão, né? Eu vou ao final, senhor presidente. 11.409.14, Thaís Nascimento Passos, ou melhor, Santos. 11.426.14, Wesley Barbosa Gomes. 11.431.14, Leonardo Severino Alvim. 11.433.14, Dayana Prati Faquete ou Fachete, 36415, Luciano Rodrigues de Carvalho, 629014, Regina Célia Gasparini Firme, 629314, Sandra Regina Scalzer Pagani, 629414, Aldo Matos Santana Filho, 629714, Marluz Chechim Balacarne, 1200314, Cristiane Lopes Chaves, 1200514, Adriana Cristina Morelato Comete, 10.69514, Jaci Pereira, 10.99314, Zilda Maria Rechel Comper, 11.04414, Tânia Mara dos Santos de Maria, 11.22614, Wanda Deia da Silva Correia, 11.24314, Antônio Celso Silva Borges, 11.26114, Walter Guedes dos Santos, 11.28814, Wallace Fernandes Correia Júnior, 11.311.14, Enedina Quintino Monteiro, 11.376.14, Franz Litz Cavalcante, 11.449.14, Cristina Carvalho Batista de Oliveira, ou melhor, Oliveira, 11.463.14, Estélida Helena Coser Serafim, 11.586.14, Regina Maria Bustamante Pandolfi, 11.621.14, Lucilene Frassi, 11.66.214, Elisete Rocha Fagundes, 32.36.15, Elcia Ferreira Lopes Hoffmann, 54.65.13, Olival Pereira dos Santos, 11.201.14, Ézio Garcia Ferreira, 11.205.14, Delci Sarmengue Rosa, 11.606.14, Ângela Maria Gomes e F. da Silva e outros, a pensão, 11.028.14, também pensão Aldo Louredo Nascimento Leôncio, 11.352.14, reforma Marcos Alves Bourguignon, todos regulares registro, e os processos últimos incluídos em pauta são 3 processos. Processo 26.72.14, Fundo Municipal de Assistência Social Divino São Lourenço, prestação de contas anual, responsável Maria Aparecida Batista Costa. Estou votando se seja julgada regular, prestação de contas anual, exercício 2013, de responsabilidade de senhora Maria Aparecida Batista Costa, dando-lhe a devida quitação. Processo 581.15, também incluído em pauta, Instituto de Previdência de Servidores do Município de Conceição da Barra, prestação de contas bimestral, arquivamento, saneamento da omissão 27.29.14, Câmara Municipal de Santa Teresa, prestação de contas anual, também processo incontroverso. Estou votando no sentido que seja julgado regular, prestação de contas anual Câmara Municipal de Santa Teresa, exercício 2013, responsabilidade do senhor José Maria de Gasperi, dando-lhe a devida quitação. Dessa maneira, senhor presidente, terminando a pauta, retorno a palavra a Vossa Excelência. O conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos: 35.6/2013, sobrestado, artigo 42, 3356/2013, também sobrestado, 3355/2013, sobrestado, 3063/2013, sobrestado, processo 3217/2013, área técnica para conclusiva, processo 7507/2010, vista conselheiro Rodrigo Chamon, 2394/2010, rejeitar parcialmente a razão justificativa, redimensionar a multa 2000 VRTR, parcialmente vencido, conselheiro Rana. Processo 5922/2009, adiado. 7517/2010, adiado.
Processo 6317/2010, vista conselheiro Chamon. 6964/2009, vista conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 7506/2010, vista conselheiro Rodrigo Chamon. 4878/2013, adiado. 2496/2013, vista conselheiro Rodrigo Chamon. 3066/2012, vista Ministério Público. Processo 1469/2012, adiado. 2880/2008, adiado. Processo 4915/2011, vista conselheiro Rana. Os processos de pessoal declarados na forma relatada e os inclusos em pauta. 2672/2014, regular, quitação. 581/2015, arquivar. 2729/2014, regular, quitação, devido ao arquivamento. Passo a palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores. Processo 5.270/2014, Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição do Castelo, arquivamento. Processos de admissão na Câmara Municipal de Brejetuba, todos pelo registro: Elisângela Brodel Brum, Joadir Dittmann, Márcio Antônio Lopes Rosa, Wesley de Souza Fonseca, Renato Fonseca Badaró, Jefferson Martinuso, Paulo Roberto Lamarca de Oliveira e Janete Vieira Dias Leonora, Chete José Celírio e Jair Rodrigues de Lima. No processo 1268/2000, Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, aposentadoria Iolete Maria Martins Pinha, há uma divergência entre área técnica e Ministério Público, mas aposentadoria especial de magistério com proventos fixados com base em subsídio, incluindo extensão de carga horária. Esta matéria já foi pacificada no plenário na sessão de 19 de março de 2013, e conforme decidido nos processos 3.164/2012, 5.085 de 2012, de relatoria do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, e nos processos de minha relatoria, processos 324/2011, 5.210/2012, registrados em 9 de julho de 2013, 2.703/2013, 2.309/2013 e 3.502/2013, registrados na sessão de 24 de março de 2014. Então, acompanhando a área técnica, eu proponho o voto pelo registro. Colocar o processo em discussão. Em votação, conselheiro Marco Antônio. Desculpa, querida, qual é a matéria mesmo? Foi pacificada? Tranquila. Aposentadoria especial de magistério com proventos fixados com extensão de carga horária. Ah, sim, perfeitamente, presidente. E aproveito e já fica convocada a conselheira Márcia. Devolvo a palavra. Processos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Marlines Zambon Lazílio, Selma Reis, Denilda Bernardina Miranda. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro da aposentadoria de Luiz Porto, nesse caso também tornar parcialmente insubsistente a decisão anterior, e registro da aposentadoria de José Carlos de Lima Campos. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu, processo 614/2007, revisão da aposentadoria de Maria Madalena Pasolini Zinger, subestamento do feito. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, aposentadoria de Maria da Penha Lemos, registro tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. E da Prefeitura Municipal de Alegre, registro da aposentadoria de Poliana Lourenço Praça. Prefeitura Municipal de Vila Velha, aposentadoria de Pedro Manuel de Oliveira, registro. Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Luiz Fernando Vieira Rodrigues, Juvenal Barbosa, Vera Lúcia de Lima Alves,
Ermelinda Luiza Altoé, Rosângela Nogueira de Souza Pauli, Eglife de Negreiros Filho, Ellen Lima da Silva Pancini, Dorcelina Maria Ferreira de Souza. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Elizabeth Ramos Ferreira e Raul Roberto Lourenção. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Linhares, registro da aposentadoria de Iracema Casagrande Vieira. Lúcia, no Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Lúcia de Oliveira Cosme. Prefeitura Municipal de Aracruz, registro das aposentadorias de Vanilde Elizabeth Testa, Marilda Martins Vieira. Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões interessados Ivaldeia da Silva Souza Machado e outro. E Adeci Pereira de Abreu. Instituto de Previdência e Servidores do Município de Fundão, registro da pensão interessada Thaísa Cusual Celestino. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Linhares, pensão, registro, interessados Maria Lucivanda Azevedo e outro. Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão, interessados André Santana Geiger e outros, devolução à origem, em virtude de que o benefício já foi registrado. E, por último, 2 reformas no Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, todas pelo registro, Obedes Rodrigues Pinto, Mário Natali. Conselheira Márcia Freitas relatou os seguintes processos: 5270-2014, arquivar os processos de pessoal, declarar na forma relatada. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 118 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 8 de julho, quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.